Muito boa noite, meus queridos e queridas aqui do YouTube. Eu tentei fazer uma live com esse título para contar essa história, mas não deu certo. Um dia eu consigo, um dia eu aprendo a fazer live no YouTube. Mas eu vou contar agora por vídeo para vocês, vídeo gravado, essa história que eu programei para soltar aqui no YouTube. Lembrando a vocês que curtam este vídeo, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal. O YouTube ele não está divulgando os meus vídeos, então eu peço a gentileza que vocês curtam o vídeo, tá bom? E comentem também depois aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo, compartilhem as experiências de vocês também, ok? Saúde! Bom, eu fiz um vídeo sobre histórias da minha vida e eu percebi que as pessoas gostaram muito, né? E querem saber mais sobre a minha vida e, acima de tudo, dos ofurôs de merda que eu já me meti. Sim, gente, sim, mas olha, mas foram muitos, tá, gente? Então, eu resolvi trazer as minhas experiências pessoais, como eu lidei com elas, né? E também experiências que não foram tão agradáveis, né? Que todo mundo passa. E também o que a gente pode tirar de ensinamento dessas situações, né? Porque é para isso que serve este canal. Por isso ele se chama Escola da Liberdade. Então, hoje eu vou trazer para vocês o dia que eu tive um surto de raiva em casa. O tema, na verdade, sobre o qual eu vou falar, é sobre a raiva, né? Eu queria começar contando para vocês sobre um professor e algo que um professor de um curso de milagres me falou uma vez e que dá para aplicar bastante entender bastante nessa situação aqui. Esse professor, ele falava para mim assim, e para os alunos, enfim, falava assim, olha, não alimentem a raiva, porque se você der corda para isso que você está sentindo, você pode, muitas vezes, ultrapassar um limite, né, da sanidade que não tem volta. Ele falava muito isso, e eu não conseguia entender o que isso significava. Até que eu experimentei na minha própria pele o que significa isso. Então, às vezes, é claro, não é uma desculpa, tá, gente? Eu não tô achando que é ok fazer isso, mas quando eu vejo, às vezes, as pessoas que falam, né, que perderam a cabeça e fizeram coisas muito sérias no mundo, né, com alguém, enfim, com alguma pessoa, bateram em alguém, enfim, porque perderam a cabeça, eu me lembro muito dessa história e também me lembro desse professor falando sobre isso, porque eu não sei, e até quero ouvir aqui vocês nos comentários se já passaram por alguma situação parecida, mas isso é verdade, isso faz sentido enquanto a gente ainda está conectado com o ego. Eu estava num relacionamento com uma pessoa, casada com uma pessoa, e nós ali dentro do apartamento, e recebemos nesta noite um casal de amigos. Tinha algo na minha relação com essa pessoa, né? Todos nós temos questões nos nossos relacionamentos, que eu não gostava, né? Que me incomodava naquela relação, que era sempre que a gente estava numa situação em grupo, assim, numa mesa com outras pessoas, ele fazia brincadeiras comigo que eram meio que bullying, assim, né? Na verdade, em última instância, não tem problema nenhum, mas aquilo me incomodava, né? Porque na minha visão, passava um pouco de uma brincadeira, né? Parecia que tinha algo ali dele, né? Alguma coisa dele de querer se mostrar alguém superior na mesa, eu não sei. Eu sei que eu não gostava, eu me sentia mal sempre que ele fazia esse tipo de coisa. Se falava sobre algo, tem um gato novo aqui, ele vai miar bastante. Se falava sobre algo, ele sempre fazia, porque a Marcela
É assim, nossa, a Marcela deixa a louça suja na mesa. Não, porque a Marcela... Eu olhava aqui e falava, mano, tu é o cara que fala que me ama, né? Pensava, nem falava, né? O cara que fala que me ama. Como é que tu vem com esses bullying aqui na mesa, na frente de todo mundo? Por que você tá fazendo isso? Por que você não fala para mim, né? Em casa, né? Que você não gosta quando deixa a louça suja na pia ou, sei lá, qualquer outra coisa, né? Mas ele tinha esse hábito fofinho de fazer isso em público. E, eu me incomodava com aquilo. Alguma coisa de mim falava, ó, isso não está certo, né? E um dia a gente recebeu esse casal de amigos em casa. E aí, esse casal de amigos entrou numa conversa onde os três, né, começaram a falar de mim. Principalmente, acima de tudo, porque eu estava indo para um caminho espiritual, que era um caminho que eles não seguiam, né? E não curtiam muito, e não entendiam muito esse caminho, então uma maneira, né, de trazer a pessoa para aquela vibe, e a gente sabe que a gente pratica isso, né, é baixando, né, a guarda da pessoa, para que a pessoa entre naquela vibe que está ali todo mundo, né, falando mal de todo mundo, e eu não queria, então eu estava destoando daquilo. E toda vez que eles sentiam que isso destoava, eles começavam a mexer comigo para tentar, de uma forma, claro, totalmente inconsciente, me tirar daquele estado, né, de paz ou de não querer entrar naquela brincadeira ou naquela conversa que, para mim, não fazia mais sentido. E aí eles começaram a fazer bullying comigo e esse meu ex entrou junto. Porque agora ela é uma iluminada. Não, porque agora não sei o quê, porque agora ela não fala, vamos falar perto dela, porque não sei o quê. E começou aquela coisa, e eles começaram a meio que se ajudar, e eu comecei a me sentir muito mal. Na verdade, foi tudo perfeito como foi, né? Não poderia ser de outra forma. Se a gente for olhar a partir da verdade o que aconteceu, foi tudo perfeito, porque segundo o que eles acreditavam, né, e o que eu estava começando a acreditar, né, mudando o meu paradigma de pensamento, não poderia ser diferente. Então, eles começaram ali a me atacar de uma forma irônica, né? E eu comecei a me sentir mal. Mas algo dentro de mim dizia assim: não, você não pode atacar, né? Você não pode falar para eles que você está incomodada com isso, né? Olha lá. Você não pode falar para eles que você está incomodada com isso, você não pode falar que você está mal ou que você não está gostando, porque afinal, né, você está num caminho espiritual, porque você está trabalhando o amor incondicional, então você não pode sentir essas coisas. Tudo um bando de mentira, é só mentira, tá, gente? Calma. Aí, eu não falei nada, meus amigos saíram do apartamento, eu levei eles até lá embaixo, fui com eles até a portaria, me despedi. Nem que eu subi, né? O meu ex ficou lá em cima. Nem que eu subi, eu peguei toda aquela raiva que eu estava sentindo e que eu não consegui reconhecer para mim e nem para eles na hora, porque eu me fez mal, eu me senti mal, eu me senti atacada e peguei para mim aquela situação e peguei toda aquela raiva e joguei para cima do coitado do meu ex. Eu tive um surto, gente. Eu acho que a raiva de toda a minha vida saiu naquele momento de dentro de mim. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu me senti mal por muito tempo sem conseguir falar. E eu acho que eu fiquei guardando aquilo, sei lá, por 1, 2 horas sem conseguir falar. E eu resolvi, claro, pegar a pessoa que eu tinha, entre aspas, mais intimidade, porque também não é intimidade você descontar raiva nas pessoas, tá? Para descontar nele, né? Para que ele, que era a pessoa mais íntima, né, soubesse o que eu estava sentindo. Então eu comecei a gritar com ele, falei: por que você não cuidou de mim, né? Por que você não me protegeu? Por que você deixou
que eles fizessem esse bullying comigo e ainda me ajudou. Não, porque eu tô me sentindo trouxa, porque eu tô me sentindo uma boba, porque eu tô me sentindo isso, porque eu tô me sentindo aquilo. Só que assim, eu tava muito mal, parecia que tinha um alien dentro de mim, assim, eu não sei explicar, eu tava muito mal. E eu falei com muita raiva e continuei, e aquilo eu não conseguia parar, parecia, e aí vem a história do meu professor, parecia que eu tinha entrado num lugar que não tinha volta, sabe? E que eu queria descontar tudo aquilo, é como se tivesse vindo... passados e passados de histórias, de traumas e de raiva, né, contida ali, que eu fui jogando para cima dele. Tanto é que esse meu ex é um cara gigante, professor de jiu-jitsu, e ele ficou assim para mim, parado. Ele não conseguia se mover. Ele só falava assim: calma, Marcela, calma, calma. E eu, calma, e não sei o quê, e raiva, raiva. E eu falava, e eu gritava, e ele tentando me segurar, né, até para eu não me machucar. Você não podia ter feito isso comigo, porque era só porque eu sei o quê. E eu lembro, a cena que eu lembro é do olho dele arregalado, né, olhando para mim, a situação. E, e eu vi que eu tinha ultrapassado ali alguma coisa, né? No sentido de querer descontar nele. Claro, eu não bati nele, mas pelo que eu falava, dava para ver que eu estava com muita raiva. E eu falei coisas. Eu só parei quando eu comecei a passar mal fisicamente. Por quê? Porque eu comecei a perceber que o meu coração, eu estava realmente me atacando num nível tão profundo que o meu coração ele começou a bater descompassado. Eu ia ter um infarto ali, entende? O nível de autoataque que eu estava gerando naquele momento era tão grande que eu vi que eu ia morrer. Foi aí que eu decidi parar. Gente, é muito sério isso. É muito sério isso que eu estou falando e o meu professor falou lá no início. Eu experimentei isso e é realmente assim. É como se a gente ultrapassasse, né, um lugar onde a gente realmente perdesse a razão. Não que a gente esteja conectado com a razão quando a gente está conectado com o ego, né? Mas como se o pouco de razão que a gente tivesse dentro dessa mente, né, ainda ali sendo guiada pelo ego, a gente perdesse. Foi isso que eu senti comigo. E eu comecei a perceber que eu estava passando muito mal, né? E comecei a perceber uma falta de ar. E eu peguei aqui no meu pescoço, né? E comecei a perceber que o meu coração ele dava umas paradas, ele não estava batendo normal, ele estava. Eu senti que eu ia ter um troço, que eu ia morrer. Naquele momento, eu decidi parar. Porque pelo meu ex, né, falando, não se acalma, vai ficar tudo bem, não sei o quê, eu não ia parar. Eu só parei quando eu vi realmente que eu ia morrer. E depois eu realmente vi que isso tinha acontecido porque ele veio para perto de mim, quando eu parei, ele, nossa, posso te abraçar? Nossa, seu lábio tá branco, nossa, vou pegar uma água para você, sabe assim? Eu tive um surto de raiva ali, e a sensação que eu tive é que toda a raiva que eu tinha guardado da minha vida, ela foi embora naquele momento, né? De um jeito não bom, na verdade. Nunca mais senti isso, também nunca tinha sentido antes nesse nível e não tive depois, mas foi muito forte e muito dramático para mim, porque não foi uma impressão, eu realmente vi que eu ia morrer, eu vi que eu ia morrer, então eu resolvi parar, tá? A história é essa, a história é essa. Por que eu estou contando tudo isso? Né? E tem várias coisas para trazer aqui para vocês com relação a essa história. Né? Primeiro, por que ali, naquela situação, esse personagem, né, da Marcelinha teve esse surto? Porque quando a gente está com a mente dividida, né, num estado interno de
de implosão, a tendência é que a gente se ataque, a gente vai entrando numa contradição tão grande, né? Ou sentindo medo, ou sentindo raiva, ou sentindo culpa, que alguma coisa a gente vai criar com aquilo, e normalmente relacionada a nós mesmos, porque é uma exacerbação de uma sensação negativa tão forte que alguma merda vai dar, entendeu? Ali no meu caso, como eu sabia que bater nele eu não ia fazer, né, eu não ia atacar uma outra pessoa, eu nunca fiz isso, né, eu resolvi me auto-atacar, mesmo colocando aquela raiva para fora, né, porque eu estava sentindo a raiva. O sentir a raiva é o auto-ataque. E esse auto-ataque começou lá atrás, né, quando esse casal estava na minha casa. Então foi muito tempo de auto-ataque, muito tempo eu guardando ali com a mente dividida, né? Uma parte da minha mente falava, ó, você é amor, tem algo muito errado aqui, né? Com você e com eles tem algo muito errado. Você, por não estar conseguindo expressar o que você está sentindo, e ao mesmo tempo está dando muito significado para o que eles estão falando, né? E a minha mente, o outro lado da mente que é conectada com a verdade, né, que é o que nós somos, bem, né, tentando mostrar, ó, você é amor, e o outro lado não, mas tem algo errado, porque não é isso que está sendo demonstrado aqui, nem da minha parte, nem da parte deles. Então a mente estava em contradição, mas uma contradição imensa. Não sei se eu consegui explicar muito bem, mas é isso. A mente ela fica em contradição. Normalmente, enquanto a gente ainda está com a mente a serviço do ego, essa mente está em contradição, mas ela não está nesse conflito imenso, que é eu preciso sair daqui, eu preciso reconhecer o que eu sou, mas eu não estou conseguindo. E também não estou conseguindo assumir o que eu estou sentindo, que é a raiva. Então, era uma mentira em cima de outra. Porque se eu tivesse ali assumido ou falado para eles, né, calmamente, olha, isso está me irritando, eu estou sentindo muita raiva, não tem nada a ver com vocês, eu vou me recolher aos meus aposentos e vocês fiquem à vontade. Se eu tivesse simplesmente feito isso, provavelmente eu não teria, a coisa não teria chegado para mim onde chegou, né? Mas como eu fiquei guardando sem reconhecer, sem aceitar aquilo, sem integrar, que também é uma outra maneira da gente olhar para isso, que é, eu estou sentindo raiva, isso é muito ruim, entendeu? Pronto, né? É um reconhecimento, é uma integração. Eu estava me julgando, eu não posso sentir isso, eu não posso sentir isso, enfim. Um equívoco total, um equívoco total. Então, eu estou contando tudo isso porque realmente, né, a gente tem o poder de soltar isso, né, no momento que a gente consegue entregar. Ali no meu caso, não foi nem no momento que eu quis entregar nada, né, porque eu estava bem no começo do meu trabalho de autoconhecimento, mas foi quando eu realmente vi que eu ia morrer. Então, algo de mim decidiu, né, por me manter nessa existência aqui naquele momento, né? Ou seja, existe algo dentro da minha própria mente, dentro da sua mente, que pode tomar a decisão de parar, entendeu? Que pode decidir pela verdade e que pode desistir desse drama criado pelo ego a qualquer momento, tá? A gente não precisa chegar na situação dramática de levar isso a um extremo, né, de autoataque, que você saia, né, desse mundo, você abandone esse mundo. Não precisa se chegar nisso. Quantas e quantas situações todos os dias nesse mundo acontecem dessa forma, né? Porque a pessoa vai acreditando naquilo, vai se auto-atacando e acreditando naquilo que está na mente dela ao ponto dela morrer, né? Ela se mata. Um jogo de futebol, eu gosto muito desse exemplo de jogo de futebol, né? A pessoa está ali no jogo de futebol e ela dá tanto significado para aquilo, né? Que o time dela está perdendo e o time adversário fez um gol,
ela fica tão mal, se sentindo tão mal com essa situação, que ela pode ter um infarto. Quantos já infartaram, né? Por tamanha emoção, ou seja, de raiva, ou seja, até daquilo que eles chamam de felicidade, que não é uma felicidade, é uma euforia, né? Você muda, né, a sua fisiologia de uma maneira tão agressiva e tão forte, né? Secreta hormônios ali tão fortes de adrenalina, noradrenalina no seu sangue, que você descompensa, tá? E é isso, gente. É isso, né, que o meu professor estava querendo dizer com não ultrapassar essa barreira, tá? E nós temos esse tomador de decisão dentro da nossa mente, que pode escolher pela verdade a qualquer momento, que pode escolher pelo bem-estar a qualquer momento. Porque como que eu consegui, né, escolher por me manter viva e falar, chega, acabou o ataque de raiva, né? Quando eu vi que eu ia morrer, eu falei, bom, chega, acabou o ataque de raiva, acabou a cena, o ator acabou a cena, ok? Se eu podia fazer isso o tempo inteiro, por que eu simplesmente não me mantive nesse estado, né, o tempo todo? E não peguei nada para mim, não dei significado. Naquele momento foi isso. Basicamente, o que a minha mente disse foi, ó, chega, isso não significa nada, acabou. Esse ser que estava aqui gritando não está mais. Pronto. Só que eu precisei chegar a um extremo para tomar essa atitude, entendeu? E não precisa ser algo tão extremo, tá? Eu fui ameaçada por mim mesma de sair desse plano. Então é isso, essa é a história do meu surto de raiva, que foi bem marcante, eu nunca mais esqueci, porque realmente doeu ao ponto de acontecer o que aconteceu, né, a esse extremo, chegar nesse extremo. E existem maneiras da gente lidar com isso, né? Uma das maneiras, por exemplo, né, quando você tem um ataque de raiva ou de medo, é você falar sobre isso, você reconhecer, é uma maneira de integrar, porque a gente nega esse sentimento, ele não é verdadeiro, além dele não ser verdadeiro, a gente está julgando o fato de estar sentindo aquilo. Então, quando você reconhece isso, você integra, é como se você abraçasse aquilo que você está criando e aquilo sumisse, aquilo desaparecesse, tá? É uma maneira interessante também, né, de fazer. O Osho, ele tinha uma coisa que ele ensinava para as pessoas, que é muito bacana também, quando você está com raiva, principalmente, você se tranca no seu quarto, se você estiver no seu quarto, pega lá o seu travesseiro, né, umas almofadas e começa a socar a almofada, se precisar gritar, você grita, bota uma coisa na boca e grita, né, para não assustar ninguém, porque é você com você, né, você botou aquilo para fora, ou você reconheceu, isso é muito legal, porque é uma maneira de não negar aquilo que você está sentindo naquele momento. Isso é muito importante, até para que a gente se cure, né, dessas sensações que não são verdadeiras. A gente negar faz com que isso vire uma bola de neve, tá? No stand-up comedy tem uma regra, né, de uma professora chamada Judy Carter, que é exatamente isso, só que levado para o stand-up comedy, que é assim, quando você chegar no palco, ela falava isso para os alunos, né, de stand-up comedy, uma professora americana. Quando você chegar no palco, que você pegar lá o microfone, que normalmente a pessoa que começa a fazer, né, no stand-up, ou cantar, seja lá o que for, ela chega nervosa, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer o seu estado interno. Reconheça o seu estado interno, porque a plateia vai perceber que você não está bem, porque as pessoas sentem, elas podem não ter a certeza, mas elas sentem o que você está passando, elas sentem a sua sensação interna. Então, uma forma de você se sentir melhor é já chegar de cara, pegar no microfone, você vai fazer o seu show, né? E tá nervoso, falar, oi, gente, boa noite, tudo bem? Bom, eu queria dizer que eu tô muito nervosa, né, de estar aqui, ó, tô com a minha mão tremendo, mas eu vou falar mesmo assim, pronto, né? Uma coisa mínima que, na verdade, tem a ver com isso, tem a ver com essa integração, eu não estou
negando aquilo que está acontecendo, tá? Ou julgando que eu não deveria, porque ali no caso, não, você já está estudando autoconhecimento, você não pode mais sentir essas coisas, né? Você está conectada com amor, você está falando de amor, você não pode, né, sentir isso. Na verdade, é uma máscara, né, que a pessoa coloca. E sim, ela tem que reconhecer isso até que isso desapareça, até que ela consiga transcender esse tipo de sentimento. Mas enquanto ela não transcende, é muito importante que ela reconheça, porque senão vira aquele tipo de pessoa totalmente dissociada da verdade, né? Que a gente está vendo ali que tem coisa que ela não está reconhecendo, mas ela está, oi, gente, tudo bem, eu estou aqui em paz, namastê, mas por dentro tem um gap, uma distância imensa, né? Do lugar que a mente dela está naquele momento, né? O nível de consciência que ela está e o que ela está tentando demonstrar, tá? Isso é muito ruim, tá? Isso é muito ruim. Não façam isso, porque é ruim só para vocês, esse não reconhecimento. Então, reconhecer o que se sente é muito importante. Eu anotei umas coisas aqui. Então, o socar a almofada do Osho é ótimo, né? Para quem sente raiva, enfim. Falar também, quando você está se sentindo mal, você falar o que você está sentindo, né? Ou para o seu parceiro, ou para a pessoa que você está mal, mas sem acusar o outro, né? Porque nada tem a ver com o outro, né? Tem a ver com o que a gente está sentindo e como a gente está lidando com aquilo, né? Então, você falar que você não está conseguindo lidar com a situação é ótimo. Olha, eu estou sentindo raiva, eu não estou sabendo lidar, né? Eu olhando para aquela situação, seria uma maneira bacana, talvez, se eu conseguisse ter coragem naquele momento de ter esse nível de transparência, né? Olha, queridos, gosto muito de vocês, mas eu não estou conseguindo lidar com isso, eu estou me sentindo atacada, eu estou com muita raiva. Então, eu vou sair, eu vou para o meu quarto agora, fiquem à vontade, mas eu precisava falar isso. Beijo. E aí eu não ia ficar ali tentando sustentar algo, escondendo de mim. Estão entendendo? Isso é muito importante. Mas sem atacar o outro, porque nada disso tem a ver com o outro, tem a ver com como a gente lida com a situação e o tanto de significado que a gente está dando para isso, tá? E eu queria, para fechar, ler para vocês um trecho de um curso em milagres que eu amo, que diz exatamente o seguinte. É um trecho da lição. Peraí. Aqui. Deixa eu abrir aqui. É um trecho da lição 192 de Um Curso em Milagres. Tem um trecho que ele diz o seguinte. Ele explica, tá? Nessa lição 192, eu tenho uma função que Deus quer que eu cumpra. Tem uma parte da lição onde ele fala que, na verdade, o que você está sentindo, né, quando você não consegue reconhecer isso, né, e essa raiva que você está sentindo, essa crença no ataque, né, é a crença na culpa. E quando você está culpando o outro, na verdade, você está mantendo o outro refém. E ele explica nesse trecho que não tem como você culpar o outro sem manter a si mesmo prisioneiro. E foi exatamente o que aconteceu comigo, porque ali, claramente, eu tentando atacar outra pessoa, eu estava me destruindo, né? Não tem como você atacar outra pessoa, ocupar outra pessoa, sem que você sinta isso ou passe por isso. Então, é esse trechinho aqui que eu vou ler para vocês, né? Então, esse prisioneiro é um prisioneiro na mente, né? Como que eu mantenho o outro prisioneiro? Acreditando que ele é culpado pelo que eu sinto, ou que alguém, ou qualquer coisa que seja externa a mim mesmo, tem esse poder de me ferir. Então, eu tenho que me contra-atacar, eu tenho que me defender, entende? E esse dar significado é o que te destrói, é o que estava me destruindo ali. Então, ele diz: portanto, não mantenhas ninguém prisioneiro. Libera-os em vez de prendê-los.
pois assim tu és libertado. Ok? Libera-os, porque você consegue, com a consciência, colocando a mente nesse lugar muito profundo, praticar o que o Curso em Milagres chama de perdão. Não está acontecendo nada aqui. O que essas pessoas estão fazendo, elas estão fazendo por ignorância a respeito da sua real natureza. Ok? Então, elas não são culpadas e não existem culpados e nem ninguém, nem nada fora a ser atacado. Essa é a profundidade que esse trabalho traz para nós. E é isso que vai fazer com que um dia você não ataque mais ninguém, nem em pensamento, como foi ali no meu caso, né, que eu acabei também traduzindo em palavras, e não ataque a si mesmo. Portanto, não mantenhas ninguém prisioneiro. Libera-os em vez de prendê-los, pois assim tu és libertado. O caminho é simples. Cada vez que sentires uma punhalada de raiva, reconhece que seguras uma espada sobre a tua própria cabeça. E ela cairá ou será desviada, segundo a tua escolha de ser condenado ou livre. Segundo a tua escolha. Ou seja, o que ele está dizendo? Que nós temos escolha. Ok? Assim, todo aquele que parece te tentar a sentir raiva representa o teu salvador da prisão da morte. E é por isso que tu lhes deve gratidão, que tu lhe deves gratidão e não dor. É isso, meus queridos. E hoje eu devo a esses meus amigos e a esse meu ex gratidão. Porque por conta de toda essa situação, eu estou conseguindo trazer aqui para vocês esse conteúdo, né? E por conta de tudo isso que eu vivi, eu estou conseguindo trazer para vocês toda essa experiência com relação à raiva, tá? Para que vocês lembrem disso, na instância que for possível, né? Sempre que vocês sentirem isso. E não existe uma raiva pequena ou uma raiva grande. Você pode sentir só na sua mente, sem que você diga nada, né? Mas o fato de você sentir, você já está gerando um auto-ataque. Então fica com isso aí, minha gente. Fica com isso, porque, em última instância, isso não tem significado nenhum. E quando você se libera desses significados, você está liberando a todos junto, tá? Porque só existe um em essência. Então, é por isso que eu não consigo sentir raiva do outro sem sentir raiva de mim mesmo, né? Ou atacar o outro sem atacar a mim mesmo. Ok, queridos? Bom, é isso. Essa foi a minha experiência, o meu surto de raiva. Fiquem com esse vídeo hoje e lembrando do curso online Maestros do Infinito, tá? Nós vamos estudar juntos o suplemento, o manual de professores de um curso em milagres. Vocês estão convidados, serão 14 aulas ao vivo, nós vamos junto nesse curso ao vivo online. Se você quiser saber mais sobre esse curso, entra aqui nos comentários, no link, para se inscrever, tá bom? Beijos a todos e até o próximo vídeo. Tchau!